Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco. Vai iluminando o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, no momento de oração e reflexão, onde nós vamos sempre refletir o nosso dia a dia, a nossa vida com Deus, a nossa fé, a nossa família. E onde hoje Maria vai nos ensinar a recordar algo que nós perdemos muito tempo, estamos perdendo, e no futuro vai ser perdida por completa, que é a tradição. Viver a tradição familiar, a tradição da fé, a tradição de toda uma vida religiosa, de toda uma vida com Deus. Que nós hoje vamos refletir como está perdendo cada dia que passa esse momento. E aí a gente vai vivê-lo juntos com Nossa Senhora e junto com seu Filho Jesus. Vamos invocar a Trindade Santa para que possa melhor refletirmos a palavra de Deus e a mensagem de Nossa Senhora, que possa iluminar nossa mente e trazer para nós também discernimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o livro ainda continua sendo o 25ª edição, que vai estar nas páginas 1135. Sala, Itália, 1º de outubro de 1997. Festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, o amor misericordioso. Filhos prediletos, entrai ao cenáculo espiritual do meu coração imaculado, para que eu vos possa fazer penetrar no mistério divino do amor misericordioso do meu Filho Jesus. Jesus é o amor misericordioso, porque se reflita nele a divina misericórdia do Pai, que amou tanto o mundo, que lhe enviou o seu Filho unigênito para a sua salvação. Em Jesus, a misericórdia do Pai se faz pessoa e se realiza seu desígnio de redenção. É por meio dele que o Pai faz descer o seu perdão sobre a humanidade que se tenha afastado com o pecado e a reconduz a uma plena comunhão de amor e de vida com o seu Criador e o seu Senhor. Jesus é o amor misericordioso, porque ao fazer-se homem,
carrega sobre si a fragilidade, a fraqueza, o sofrimento de toda a humanidade. Quando criança, traz no seu coração os gemidos e os suspiros de todas as crianças do mundo. Quando jovem, vive as vicissitudes e as dificuldades da juventude. Tão frágil e exposta ao vento impetuoso das paixões. Quando chega à maturidade, traz dentro de sua pessoa divina os problemas, as angústias, as dores de todos. Inclina-se para os pobres, para lhes anunciar o Evangelho de salvação. Proclama a libertação aos cativos, levanta os desamparados, perdoa os pecadores, cura os doentes, consola os aflitos e expulsa Satanás dos endemoniados. Jesus é o amor misericordioso, porque é manso e humilde de coração. Deixa-vos atrair pela sua mansidão. Vede como é dócil, sensível, compassível para com todos, como se deixa conduzir com docilidade e mansidão pelos seus inimigos. Como cordeiro levado para o seu sangrento sacrifício. Deixa-vos possuir pela sua humildade. O primeiro se faz último, o mestre se torna discípulo, o Senhor se põe ao serviço de todos. A plenitude de sua divindade está escondida nele, sobre o véu humano da sua humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas. Jesus é o amor misericordioso, porque quer atrair todos para a fornalha ardente do seu amor divino. Deixai-vos atrair por ele. Não resistais aos seus apelos. Caminhai comigo pela estrada do meu amor divino. Filhos prediletos, fazei também vós a doce experiência do amor a Jesus. Hoje celebrai a memória litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus, no primeiro centenário do seu nascimento para o céu. Hoje ofereço a todos vós como vossa pequena irmã. Ela consagrou-se como vítima ao amor misericordioso de Jesus. Deixou-se consumir inteiramente pelo fogo ardente de sua divina caridade. Imitai-a neste seu pequeno carinho. Tornai-vos também vós pequeninos, simples, humildes, mansos e pacíficos. Tornai-vos todos crianças, percorrendo o caminho da infância espiritual que ela vos traçou. Oferecei-vos também vós como vítimas ao amor misericordioso de Jesus, para que, através de vós, se possa derramar em breve sobre o mundo o grande prodígio da divina misericórdia. Salve Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs, então a gente vê aqui essa graça que Maria vai nos dando, esse ensinamento. Então o ensinamento de Maria vem no amor misericordioso. E ela vai explicando, ela vai detalhando do amor misericordioso que vem do Pai através do Filho. E como Jesus, ele vem nos ensinar todo esse amor.
e como Maria também vai detalhando, né, esse amor em Jesus na pessoa do Pai, na pessoa do Criador, porque tudo se faz nele. O amor de Deus que envia o seu Filho unigênito para tomar as nossas fraquezas, as nossas dores, os nossos sofrimentos e viver verdadeiramente como um humano, sentir na pele o que o mais humilde sentia e sente até os dias de hoje. Deus, ele tem um poder de ver o sofrimento mais profundo nosso, mas Ele quis sofrer. Ele quis sentir na pele o que é a fraqueza humana, o que é o sofrimento. Então por isso Ele vem no Filho, porque o Deus é um Deus trino. Então Ele vem no Filho sofrer as fraquezas humanas, passar por dificuldades. Então, nessa vinda que Ele vem, que Nossa Senhora vai ensinando nesse amor misericordioso do Criador que se estende ao seu Filho Jesus, vai mostrando que esse Deus maravilhoso, esse amor misericordioso, Ele vem ao nascimento de Jesus. Então, quando Jesus ele nasce, Ele já nasce 100% humano. E Ele vive esse 100% humano desde o seu nascimento, desde a sua gestação, porque Ele vai recebendo da sua mãe o sangue e a carne e vai se transformando em humano. E quando Ele nasce, Ele também precisa ser cuidado, ser alimentado pela sua mãe e por um pai, por uma família. E quando, né, ele é cuidado docilmente por essa família, mas é uma família bastante humilde. É uma família onde ele vai viver aquele momento dos mais necessitados. Por isso ele nasce em um estábulo. Por isso ele é colocado em uma manjedoura. Então ali ele já vai sentir na pele a exclusão social. E quantos são excluídos socialmente? Quantos vivem aí na rua, desamparado, no frio, no relento, à mercê da sorte? Então Jesus ele já passa na sua pele quando criança, já esse momento. Então quando ele vai crescendo também em uma família bastante humilde, aonde ele vê toda a dificuldade humana e ele passa por ela, na fragilidade de também fugir de um país para outro, os exilados até os dias de hoje. Então ele vai vivendo na pele, a ter amigos, a viver a amizade na sua infância. Na sua infância ele já vai se sentindo ali, né, uma formação como qualquer outra criança recebe dos seus pais, dos seus amigos e de toda uma sociedade onde ele vive. Quando chega a adolescência, momentos difíceis, transformação difícil, que vai ser essa palavra difícil que a gente ouviu, vicissitude. Essa vicissitude são as transformações, né, que vai desencadeando
da infância para a puberdade, da puberdade para a adolescência. São fases da vida difíceis que vem encontrando grandes dificuldades. Essas dificuldades que os jovens estão se perdendo hoje porque estão encontrando prazeres da vida. Então esses prazeres do mundo, essas paixões vão atraindo os jovens são atraídos por isso. Então por isso que muitos jovens se perdem, porque tem essa grande dificuldade, tem essa busca, esse desejo de experimentar tudo, de vivenciar tudo, e não sabendo que nem tudo é bom para si, que nem tudo deve ser experimentado, que nem tudo deve ser aprovado, mas que muitas coisas devem ser rejeitadas. Mas que todos nós passamos por esses momentos, e a gente sabe que é uma fase bastante difícil na nossa vida, né? Não adianta a gente falar dos jovens hoje, mas adianta a gente voltar lá na nossa juventude e ver o que era oferecido lá na nossa juventude era menos do que é influenciado hoje. O jovem daquele tempo tinha outras influências, e as influências hoje são mais abertas. Até as músicas era censurada em certas palavras. Hoje já está escancaradamente aberta para todos. E o que mais prevalece são as músicas que falam palavrões, são as músicas que difamam as mulheres, são as músicas que profanam a Deus, são as músicas que levam sempre a erros. Então essas músicas que faz mais sucesso, que está cada vez mais na cabeça do jovem e que está encabeçando os jovens a buscar esses prazeres da vida e distanciar cada vez mais tanto das famílias como da vida religiosa. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele já passou por isso e Ele sabe resgatar. Quando na sua maturidade Ele começou a resgatar aquelas pessoas, porque Ele já passou por esses problemas e Ele já começou a sentir na pele que Ele precisava fazer algo. Então Ele fez, Ele ia buscar, Ele na sua busca, nas suas pregações, ele buscava esse amor misericordioso de acolher aquele jovem de uma certa maneira que ele era atraído, ele era envolvido a viver novas experiências com Deus. E se a gente pegar essas experiências que a gente viveu, que a gente teve, que a gente passou, e a gente ensinar também para que os jovens possam ter essa abertura para viver também essa nova experiência. Porque o jovem vai em busca de experiências, vai em busca de vivenciar muitas coisas, de vivenciar tudo. Então, se ele buscar vivenciar esse amor misericordioso, ele vai se deixando envolver por ele. E aí vai sendo consumido. A gente vive também na maturidade a angústia e as dores. Jesus também viveu, que foi também no momento que ele foi perseguido pelos seus próprios. Quando ele ia pregar na sinagoga, ele era rejeitado pelos doutores da lei, pelos fariseus. Então, quantas vezes o mundo, a sociedade nos rejeita e rejeita cada vez mais aqueles necessitados. Quantas vezes esse povo que querem falar, que querem ter uma voz, eles são calados. E aí vive essa angústia, vive as dores do abandono, vivendo aí abandonado, vivendo aí excluídos.
da sociedade, onde nós podemos, então falar, mas é preciso também saber como falar, porque muitas vezes a gente vai falar e hoje a sociedade está com vocabulário novos. Se você falar em certo algo do pecado, em certo pecado, entrar em detalhes de algum pecado, você é preconceituoso, você é muito radical, você está passando os limites, você é fanático. Então a gente tem que saber até como pronunciar as palavras que vai levar as pessoas a reconhecer o pecado. Mas aí Jesus ensina que é preciso ter o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos ajudar a falar de uma maneira dócil. E Maria ensina que é preciso ter essa mansidão de Jesus. E essa mansidão de Jesus está na docilidade do falar, do ouvir, do não deixar se irritar, mas se deixar ser elevado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito, para que possa então viver um diálogo e trazer um diálogo aonde você possa plantar a semente do Evangelho nas pessoas e que ela possa receber. Então é isso que Maria vem trazer para nós, para que a gente possa viver esse amor misericordioso de Jesus para com os nossos, para com os jovens, e a gente vai vivendo o que aquele jovem viveu e como que a gente viveu, porque hoje está mudando tudo, as regras estão sendo mudadas, e aí fica difícil a gente conseguir evangelizar se está mudando o vocabulário. Precisamos ser dócil, precisamos ver esse momento em que a mansidão de Deus, de Jesus Cristo, possa nos alcançar e possa estar em nós. A gente precisa viver essa mansidão, porque se a gente viver essa mansidão, Ele vai nos dar a luz do Espírito Santo para que a gente possa saber falar nos dias de hoje também. Porque Ele vai dizer, Nossa Senhora vai mostrar, e o próprio Jesus vai dizer que o primeiro se fez o último, e foi o próprio Jesus. Jesus, Ele se fez o último, Ele serviu. Quer dizer, precisa servir a todos, precisa ensinar a todos a servir, porque o Mestre, o Senhor, se transforma em discípulo. Ele se põe a serviço para todos. E aí a gente vai vivendo esse momento de esperança, de luz e de fé. Então o que a gente possa fazer? Viver sempre essa esperança, viver sempre esse ensinamento que Maria vai trazer para nós. E um outro ensinamento que Maria traz para que a gente possa viver no seu cenáculo espiritual. O cenáculo espiritual que Maria nos chama a atenção é exatamente a oração pessoal, a nossa oração pessoal, voltada a fazer com que a misericórdia do amor de Deus alcance o nosso coração, para que a gente viva esse ensinamento que a gente aprende nos cenáculos, onde estamos refletindo a palavra de Deus. E o outro ensinamento é do próprio Jesus, a viver a humildade de Jesus, a servir ao próximo, onde Jesus ele ensina que Ele mesmo veio
tomou todas as nossas dores, viveu todas as nossas dores para que a gente pudesse aprender com Ele a sentir a dor do outro, a viver a dor do outro. Podemos então ir para o Evangelho e fazer as nossas reflexões também do Evangelho junto com as mensagens de Nossa Senhora. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo do 22 ao 35. Quando se completou os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao templo, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecidos o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Motivado pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que disseram a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quando a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, a gente vê que a vida vai nos ensinando. Nossa Senhora vai aí também ensinando. O Evangelho também nos traz ensinamento. E esse ensinamento do Evangelho, junto com o de Nossa Senhora, está aí os momentos em que Jesus passou de criança, onde Jesus viveu o mesmo que as crianças viviam naquele tempo. Então, trazendo aquele tempo para os tempos de hoje, que está tão mudado. Jesus, ele nasce em uma família tão humilde que no dia do sacrifício, porque lá tinha uma tradição da lei, era a lei do Senhor, que essa lei se transformou em uma tradição, e que essa tradição muitas pessoas não conhecem, são poucas. São a tradição do 8º dia. Quando a criança nascia, ninguém ia à casa dos pais da criança, ninguém ia ver a criança, ninguém via a criança ficava ali com a mãe um pouco isolado no quarto, só então sairia no 8º dia. Era uma tradição. Então, essa tradição, ela se perdeu hoje.
Não sei se a gente encontra mais essa tradição no mundo atual que estamos vivendo hoje, porque a gente já leva a criança no dia seguinte para fazer o testinho do pezinho, né? Já leva aí para a pediatra, então a gente já sai com a criança, então já vem pessoas ali, né, para ver a criança. Então não se fala mais nessa tradição, não se tem mais essa tradição, acabou-se. E uma outra tradição que a gente possa trazer para os dias de hoje é a escolha do nome. A gente coloca nome nos filhos porque a gente acha o nome bonito, a gente pega o nome de artista, a gente pega um nome qualquer, mas às vezes a gente deixa, né, de fazer uma escolha que de coração eu preciso escolher porque eu quero que seja esse nome, eu quero ver o significado desse nome, eu quero um sentido, né, para o nome do meu filho, para que o meu filho seja, né, uma pessoa religiosa, uma pessoa do bem. Então já se passou essa tradição, mas antes havia essa tradição onde até mesmo parentes que escolhiam os nomes das crianças, não era precisamente os pais, mas ali se escolhia o nome de pessoa mais próxima, se escolhia nome de santos, se escolhia nome religioso, né? Então a gente vivia esses momentos. Hoje praticamente essa tradição está acabando, e a gente vive hoje esse evangelho de uma maneira que a gente não está mais vivendo a lei do Senhor. Então nessa lei do Senhor, nessa lei de Moisés, a gente vai vendo que existia muitas coisas até os dias de hoje e que foi sempre acabando. Apresentar a criança na igreja, no altar do Senhor, pouquíssimas pessoas apresentam. Só leva no dia do batizado e ali está pronto e acabou. Mas pela primeira vez que a criança foi à igreja, a criança é preciso comunicar com o padre para que o padre apresente a criança ao Senhor. Assim como Jesus foi apresentado ao Senhor pelas mãos do sacerdote Simeão, assim também é preciso que a criança também seja apresentada no templo por um sacerdote, por um padre, ao Senhor, e apresentado à comunidade, assim como Jesus foi feito, assim como foi feito. E seguindo o Evangelho vai ver que também tinha uma outra mulher ali no templo que também era conhecedora de toda a palavra de Deus e que ajudava no templo, que ela fez pregações, chamada Lídia. Então ela fez todo esse conhecimento de Jesus ali para aquele povo que estava ali vendo. Então, para que a gente possa seguir essa lei de Deus, é preciso a gente viver também muitas tradições que a gente esqueceu e que está esquecida. Esse evangelho mesmo, ele foi escrito por causa da tradição, porque os profetas, os evangelistas, eles não tinham conhecimento dessas passagens, mas essas passagens eram feitas de pais para filhos, passada de pais para filhos, né? Era uma tradição, um ensinamento que sempre tinha. A gente não vê mais palavras que os nossos avós falavam, coisas que os nossos avós falavam que ia acontecer nos finais dos tempos, que iriam acontecer isso, e que às vezes muitas coisas estão acontecendo. E hoje nós não vê mais falando, nós não vê mais nenhum avós falando. Essa tradição de passar conhecimento bíblico de pai para filhos está acabando. Não está mais tendo. Né? Então a Igreja Católica, ela vive muito de tradição, desses ensinamentos que
gerado de pai para filhos e que vem alimentando o Evangelho, que vem alimentando a nossa fé, a nossa esperança cada vez mais no Senhor. E que nós estamos também esquecendo de viver esses momentos e que é preciso relembrar, e esse Evangelho de hoje vai trazer, resgatar esses momentos que a gente está perdendo. Outras maneiras de que a gente possa viver a lei é viver o Espírito Santo. É que a gente vai vendo aqui, lá Nossa Senhora fala do Espírito Santo, que o Espírito Santo conduz as pessoas, e aqui Simeão estava sendo guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai conduzindo, é o Espírito Santo que vai dando luz à nossa mente e vai nos lembrando de tudo que a gente viveu no passado e que a gente precisa resgatar nos dias de hoje. As tradições precisam ser voltadas hoje. Nas tradições de hoje, uma mãe, para que ela possa distrair o seu filho ali, em um momento de choro de alguma coisa, se dá um celular. Criança sabe mexer no celular mais do que um adulto. E naquele tempo a mãe colocava a criança no colo, contava uma história, e educava a criança naquela história que ela contava, vivenciada pelos seus avós, aí vinha de geração em geração, vinha contando ali, aí se sentava com a criança, se ninava a criança, cantava a musiquinha de dormir, fazia as orações para dormir. Essa tradição já não tem mais, está acabada, devido aos dias de hoje com as tecnologias. Então que o próprio Deus nos mostra nesse Evangelho, também com as palavras ditas por Simeão, que não foi diretamente Simeão, mas foi o próprio Espírito Santo que estava conduzindo ali, falando através de Simeão sobre o menino Jesus, que ele seria motivo de erguimento de muitos e também seria queda de muitos. Seria de contradição. E hoje está acontecendo todas essas contradições. Está se perdendo a fé, está se perdendo os ensinamentos de tradições. Estão perdendo muitas coisas. E o erguimento é que muitos, naquele tempo, se santificaram. Se santificaram e está no céu hoje. Então precisamos viver a santificação, viver sempre esse ensinamento e viver sempre na nossa oração, sempre na nossa fé e sempre na nossa busca com Maria Santíssima, sua mãe, que vem nos ensinar, que vem nos procurar, e que a gente possa resgatar em nós mesmos as nossas tradições, os que a gente ouviu dos nossos avós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Estamos todos unidos e permaneceremos reunidos pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro.